Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então para mais uma aula, agora de necessidades especiais. Vamos iniciar agora o conteúdo teórico referente à última das deficiências. Nós já vimos deficiência física, deficiência visual, deficiência intelectual e vamos concluir com a deficiência auditiva. A ideia é que a gente entenda boa parte das características, das práticas esportivas e metodologicamente e didaticamente como lidar com o público surdo, tá ok? É, São bastante slides, na verdade nós vamos passar por alguns. Esse material já está disponível para vocês lá no estúdio, tá? Em formato de slides, e essa aula vai ficar gravada aqui no YouTube, além da nossa aula, obviamente, ao vivo sobre o conteúdo. Então, as três aulas se complementam, eu vou falar o que eu considero importante para ficar registrado, e na aula ao vivo a gente conversa um pouco mais sobre outros elementos. Mas vamos lá então. Deficiência auditiva, basicamente, pessoal, é quando a habilidade auditiva da pessoa é reduzida e faz com que a pessoa tenha dificuldade de ouvir diálogos e outros sons. Para concluir, para melhorar essa definição, a gente entende que para a medicina é chamado surdo aquele que é diagnosticado com uma surdez profunda. Já o deficiente auditivo é a pessoa que, pela ciência, possui surdez leve ou moderada, muitas vezes podendo ser corrigida por aparelhos. E aqui a gente faz uma analogia bem interessante com a deficiência visual, né? Então, o cego é aquela pessoa que realmente não enxerga nada, e o deficiente visual daí já é um grupo maior, que entra também o cego, né? E entra pessoas com baixa visão. Então, nós temos também na deficiência auditiva essa divisão. E, inclusive, a pessoa surda, ela prefere ser chamada de surda, né? A surdez, em vez de se chamar de deficiente auditivo, é um termo que eles não se consideram deficientes. O que o deficiente auditivo ou o surdo entende é que ele apenas faz uso de uma outra forma de linguagem essa que veremos ainda na aula de hoje. Tá? Mas, por definição, eles entendem isso. É claro que é uma opinião minha, né, de um profissional que trabalha na área, que se eles não têm uma capacidade auditiva, eles têm uma deficiência auditiva, né, e portanto eu os considero como deficientes. É, Muito embora também tenha o costume de chamar, quando lido com eles, de surdos, né, porque sei dessa questão. Mas a mesma coisa seria para visual, né? Não é deficiente porque então é sim, tem uma deficiência. A surdez é a mesma coisa, tá bom? Mas é uma opinião minha e depois a gente debate mais sobre isso. É, Basicamente, a deficiência auditiva ela pode ser causada por dois grandes grupos de fatores. Tá? O primeiro deles é em relação a envelhecimento e ruído. Naturalmente, com o passar dos anos, o nosso corpo, o nosso sistema começa a apresentar falhas, isso é natural, né? Então, o nosso sistema auditivo começa a apresentar algumas quedas e, consequentemente, de acordo com o que você sofreu ao longo da vida, principalmente a questão de ruído, o que seria ruído? Pessoas que trabalham, por exemplo, em situações de grande estresse auditivos, né? Então, trabalham em mineradoras, trabalham em obras, trabalham em espaços, em momentos, em locais que tem música muito alta. Inclusive, recomendo desde já que você que gosta de escutar música muito alta, comece a diminuir um pouquinho, inclusive em fone de ouvido. Também não é ideal, mesmo com fone de ouvido, colocar a música no mais alto possível, porque vai perdendo a capacidade auditiva, né, do nosso corpo, ok? Em relação à idade, nós temos um termo relacionado a isso que chama presbialcusia. Esse termo ele é relacionado à perca auditiva com o passar da idade. Então isso é normal. É normal. A partir dos 40 anos, a nossa capacidade auditiva é cada vez mais piorando, cada vez mais diminuindo. Isso é normal. Como eu falei, depende muito do que ao longo da vida você se expôs ou não. E os cuidados que você teve ou não. Mas além daquilo que nós falamos, tem mais alguns elementos que são importantes, que são fatores que podem causar uma deficiência auditiva. Algumas doenças e infecções, e aqui é bem comum ter infecção no ouvido e aos poucos isso piorando. Aconteceu com a minha mãe,
Eu sei que estamos falando de pessoas, mas aconteceu com minha cachorra também, né? Por várias e seguidas infecções, ela perdeu a audição muito mais rápido. Algumas síndromes, alguns medicamentos e fármacos, alguns danos no ouvido, dano literalmente, um acidente, né? Pode ter sangramento. Quando a gente diz dano do ouvido, a gente pensa às vezes no acidente, batida, mas dano no ouvido pode ser, inclusive, você é, mergulhar e voltar muito rápido, grandes variações de altimetria de forma rápida, né? Aí sim, algumas lesões na cabeça, má formação congênita do ouvido ou do entupimento no ouvido, alguns fatores genéticos, alguns tumores na região da cabeça. Para variar, né, pessoal, alcoolismo e tabagismo, alguns solventes e colesterol, tá bom? Agora, pessoal, algo importante que a gente precisa falar. Não existe o termo surdo-mudo, por favor. A partir de agora, vocês como profissionais de educação física vão evitar o termo surdo-mudo. Por quê? Não necessariamente uma pessoa que seja surda, ela é muda, tá ok? Pode acontecer? Pode acontecer. Aí, nesse caso, sim, a pessoa é sim surda e muda. Mas o termo surdo-mudo que nós escutamos e às vezes reproduzimos, isso não existe, tá? Porque não é correto generalizar todos os surdos de surdo-mudo. Muitos, na verdade, a grande maioria dos surdos, eles têm capacidade de produzir som. Eles não o fazem porque não foram estimulados desde cedo para tal. Entenderam? Então isso é importantíssimo. Então nem todo surdo é mudo e nem todo mudo é surdo. Surdez é uma situação e problema na fala é outro. Geralmente problema na fala está relacionado com outras coisas, com outros momentos, com traumas ou com problemas realmente em região da garganta, né? Mas não tem necessariamente a ver com a surdez. O que acontece é que se a pessoa é surda, ela raramente vai conseguir falar, porque ela não vai se escutar. Então ela não é oralizada, como a gente fala. O surdo que é desde cedo oralizado, ele consegue se comunicar também através da fala. Tá? Então, isso é importantíssimo a gente entender. Então, esse termo surdo-mudo, meus amigos, não existe. Vocês não vão usar esse termo surdo-mudo. A partir de agora, a pessoa ela é ou deficiente auditiva ou simplesmente surda ou surdo. Ok? Dia 10 de novembro, Dia Nacional da Surdez, acho interessante trazer. Preciso falar um pouquinho da cultura pop, vocês sabem que eu não me aguento. Tem alguns filmes e séries bem bacanas, outros não tão bons assim, mas que eu recomendo assistir. Desse quadro específico, tem um filme que é recente, ele está no Netflix, que é o Rush, que é um filme onde a mulher ela é surda e ela está no meio do nada. É um ótimo local para um serial killer, né? Os americanos adoram isso. Então ela vai pro meio do nada, morar no meio do nada, e um serial killer, um maluco, resolve ir atrás dela, perseguir para matar ela. E é legal como se desenvolve a história acerca da deficiência dela. Temos um filme que teria lançamento da sequência agora, né? Mas com a pandemia ele foi adiado, que é Um Lugar Silencioso, que é um filme recente também, né? Que onde a Terra é invadida por algum tipo de ser, né? Não sabe se é alienígena, monstro, e eles atacam através do som. Então, o filme todo ele acontece no silêncio. Isso é legal porque eles comunicam através de gestos, através da língua de sinais do país deles. E a filha do casal principal, a personagem ali, ela é interpretada por uma menina que de fato é surda. Né? Isso é bem interessante. Nós temos alguns heróis da Marvel e de outros quadrinhos que são surdos. Ali são dois personagens que estão seguidos do Homem de Ferro que são surdos, né? Isso é bem interessante. Tem um quadrinho que é de uma liga de pessoas totalmente surdas. Temos também da DC, personagens surdos. A primeira é a Echo, que ela é surda. Ela é uma das personagens que estão nos quadrinhos do Demolidor, que é cego, como nós já vimos. E aquele personagem eu consegui esquecer o nome dele, mas é um personagem que ele é surdo e tem a capacidade de transportar sua alma para outras pessoas. Ele entra no corpo de outras pessoas. E eu vou lembrar o nome dele com certeza na hora que eu não precisar lembrar. Mas na aula, ao vivo, a gente conversa. Libras, pessoal. Isso aqui é importantíssimo quando a gente trata da pessoa deficiente auditiva, porque a Libras é a principal forma de linguagem deles. E Libras, senhoras e senhores, é a língua brasileira de sinais. Então, ela é um conjunto de formas gestuais utilizada por deficientes auditivos
para a comunicação entre eles e outras pessoas, sejam surdas ou não. Algo importante em relação a Libras, que embora ela tenha sido baseada na linguagem de sinais francesas, ela é um conjunto próprio aqui do Brasil. Tá? Então, se você fala Libras, você não vai necessariamente se comunicar com pessoas de outros locais do mundo. Então, a Libras é uma língua brasileira de sinais. Ao contrário do Braille para o cego, que é uma forma de linguagem e comunicação universal, apenas adaptando-se para a realidade de cada país, Libras é uma língua exclusivamente brasileira. E cada país, por sua vez, tem a sua língua de sinais oficial. No Brasil, nós temos a Libras. Em outros países, são outros nomes para outras formas de comunicação entre eles. Sempre baseando-se na forma, obviamente, visual, né, com gestos através de mão e expressão facial, mas é específico de cada país, tá? Com as suas especificidades, com as suas categorias e classificações. Algo bem interessante da Libras é que, além de você conhecer os sinais para fazer a comunicação, né, você também precisa conhecer toda a estrutura gramatical para combinar as frases, estabelecer comunicação de uma forma bem correta. Nós temos basicamente duas formas de utilizar Libras. Uma delas é através das letras, né? Então a gente pode ver aqui todas as letras ali, do A ao Z. Só que as pessoas, ao se comunicarem através da Libras, não utilizam os sinais das letras. Isso é para algo específico, para nomes, né, para situações que eles ainda não conhecem. Porque para qualquer outra situação, por exemplo, casa, existe um gesto específico, um sinal específico para casa. Tá? A mesma coisa para numeração. Numeração, aí sim eles utilizam mais isso, mas para outras coisas eles não usam as letras do alfabeto, né? E sim gestos específicos para cada uma das situações. Recomendo que vocês procurem no YouTube, através dos links, inclusive, que nós disponibilizaremos ao final dessa apresentação, dessa aula, onde eles falam um pouquinho sobre as formas de aprender. Uma das que eu recomendo e as que hoje é metodologicamente mais usada é através de música, né? E outras formas de decorar, obviamente. E a melhor forma, como qualquer outro tipo de linguagem, é a utilização. Então não adianta aprender, estudar e nunca utilizar, que você não vai mudar. A mesma coisa acontece com inglês, espanhol, japonês, qualquer língua que você precisa realmente estar utilizando. Passando aqui um pouquinho então, pessoal, agora sim, entrando especificamente na parte metade final da nossa aula, que é em relação aos esportes para surdos no nosso país e no mundo. No Brasil, meus amigos, quem comanda o esporte para surdos é a Confederação Brasileira de Desportos de Surdos. A CBDS, pessoal, ela tem a função básica e primordial de organizar todas as competições nacionais dos esportes para surdos. E quando a gente diz esportes para surdos, assim como um deficiente intelectual, basicamente todas as modalidades que nós conhecemos são adaptadas para o público surdo. Praticamente todas. Tá? Então aqui tem algumas coisas explicando um pouquinho sobre a CBDS, o que ela é, a história dela, como que ela funciona. Existem entidades estaduais a qual são filiadas à CBDS e ela faz esse processo de auxílio. Mas a CBDS tem essa função primordial de ter esse cuidado junto à pessoa de comandar todo o esporte voltado à pessoa surda no nosso país. E aqui a questão mais importante em relação à regra, que se nós estudamos muito do esporte paralímpico e todas as suas adaptações, a única diferença do esporte para surdo em relação às regras para os esportes convencionais é a utilização de objetos visuais substituindo objetos sonoros. Ou seja, em vez do árbitro apenas apitar com os sinais dos jogos, ele vai utilizar uma bandeira, um lenço, uma placa, qualquer dispositivo visual que substitua o dispositivo sonoro. Simples assim, é assim que funciona. Em muitas situações, o árbitro também apita para que quem esteja assistindo, para quem esteja na comissão técnica, enfim, para quem não seja surdo, também tenha mais um dispositivo para acompanhar a partida, inclusive através da televisão, de outras mídias visuais. E aqui nós temos, para finalizar, né, pessoal, uma situação bem importante do porquê
os surdos não fazem parte dos Jogos Paralímpicos. A primeira coisa de tudo é que, como eu falei lá no começo da aula, o deficiente auditivo ou o surdo não se considera necessariamente um público deficiente. Então esse é o primeiro elemento. Uma vez que eles não se consideravam deficientes, não fazia sentido eles fazerem parte de um jogos, de um evento, onde basicamente nós tínhamos deficientes. Então começou por aí, esse é o primeiro elemento. O segundo elemento importante é justamente a questão de que hoje o movimento paralímpico que tem deficiência visual, física e intelectual já é um movimento inchado. O que seria um movimento inchado? São muitos atletas com muitas classes, com muitas características, muitas especificidades e muita necessidade de ajuda, de auxílio específico. Entrando mais um grupo de pessoas com deficiência, que seria o surdo, seria mais uma necessidade, mais um público, mais uma quantidade grande de pessoas para participar. Então, tendo em vista isso, hoje eles não fazem parte. Existem conversas e podemos ver, quem sabe, um dia, o deficiente auditivo, o surdo, fazendo parte dos Jogos Paralímpicos, mas por enquanto não acontece. Mas eles têm as competições deles mesmos, né? Então, como é um grupo grande ao redor do mundo, eles não deixariam também de ter seus eventos importantes. Então eles têm o que a gente chama de Jogos Surdo-Olímpicos ou Surdo-Olimpíadas hoje, né, que é uma competição específica para eles, que é isso aqui, ou Deaflympics, né, que é do inglês, na tradução literal de Olimpíadas da Surdez, Olimpíadas dos Surdos. Então é a competição mais importante para eles. Então eles têm campeonatos nacionais, eles têm campeonatos internacionais, campeonatos mundiais, inclusive, e tem, mais importante ainda, a Deaflympics, que já chegou a ser chamado de Jogos Mundiais Silenciosos. É um tanto quanto sugestivo o nome, né? Aqui no Brasil, então, eu vou mostrar para vocês algumas seleções e dessas viagens. Então, são todos aqui atletas surdos que, né, competem aí nacionalmente e representando a nossa seleção. Então, temos o futebol, nós temos também o futsal, tanto masculino quanto feminino. Inclusive as meninas são atuais campeãs mundiais de futsal para surdo. Nós temos o judô, modalidade individual. Nós temos o basquete, inclusive alguns desses atletas moram aqui na região onde eu moro, em Campo Largo. Nós temos também o vôlei, nós temos também o badminton e nós temos natação, temos atletismo, ou seja, nós temos basicamente todas as modalidades desportivas. Eu trouxe algumas, né? Desportivas olímpicas adaptadas para o surdo, tá? Então, como eu falei para vocês, basicamente o que substitui a regra é o dispositivo visual pelo sonoro. Então, na natação e no atletismo que se usa o barulho para escutarem a saída, o som, na deficiência auditiva se usa qualquer dispositivo visual, luzes, placas, enfim, qualquer coisa que eles observem e daí realizam o movimento, tá bom? Como eu falei, é uma aula que tem muita coisa, muito conteúdo. Eu tentei resumir o máximo possível para que a aula não fique muito extensa no YouTube, algo em torno de 20 minutos, e que a gente possa discutir depois com outros materiais complementares. Tá bom? Acho que era isso por hoje. Muito obrigado pela presença, pela atenção de todos. Estou à disposição de vocês e nos vemos na nossa próxima aula. Até mais!